desenvolvimento dos estudos sobre fisiologia visual e fotoquímica visual, dos quais são pioneiros autores cientistas como o Raymond Helmholtz, o alemão, anos que já referi, e, portanto, todo o ambiente experimental da medicina do Paulo Bernard, etc., na segunda metade do século XIX, é um ambiente muito positivista e, portanto, que vai provocar esta dualidade. Por um lado, há um cientismo naturalista e positivista que nos liga ao observacional, ao visual, não é? O Courbet dizia que nunca tinha apanhado, o Bernard dizia que nunca tinha apanhado a alma da ponta do bisturi, portanto, há uma sobrevalorização do observacional, que também tem o seu impacto, por exemplo, na pintura, mas, por outro lado, como seu correlato complementar, portanto, nasce toda esta ideia de explorar visualmente, ou seja, da mesma forma observacional, aquilo que não era visto. Não é? E precisamente, por exemplo, relativamente à fotografia do pensamento e à fotografia dos fluidos e dos espíritos, o slogan era: agora a fotografia não permite só registrar o que vemos, mas também aquilo que nós não vemos. E, portanto, há aqui uma fantasia de uma tecnologia que pode transcender as suas próprias ambições, o próprio dispositivo para o qual foi formado, e de estender a um universo que é um universo que está na ordem do dia da ciência, não só nesses aspectos que eu disse das ciências exatas, mas um outro aspecto extremamente importante, que são as ciências psiquiátricas e psicológicas. E, portanto, o próprio Freud interessou-se bastante por isso, apesar de não confessar, e, portanto, toda esta ideia, a própria noção de inconsciente, de comunicação de inconsciente e inconsciente, que é uma noção que deriva da teoria do Freud, da história da psicanálise do XX, é uma ideia que tem muito a ver com esta ideia de penetrar no pensamento do outro. E, portanto, o conto do Berkeley, não é um conto do Dr. Berkeley, a história do Dr. Berkeley, do Richard Lee, da Cornelia Pratt, são uma história que vem, de alguma forma, fazer eco de todas essas ambições, de toda essa fantasia que está na ciência e, portanto, está também no mundo. E nesse aspecto, portanto, a literatura é, do meu ponto de vista, uma fonte cada vez mais interessante, onde podemos descobrir, às vezes de uma forma muito mais coerente e muito mais organizada, portanto, tudo o que está na ordem do dia. E é esta fantasia humana que eu poderia também dizer de uma forma mais genérica de transcendência dos limites do humano, mas dizê-lo de uma forma mais específica, que é transcender os limites humanos do conhecimento, não é? E transcender, sobretudo, os limites da configuração individual, porque, só para terminar, uma das questões fundamentais, que, por exemplo, foi muito analisada no livro do Richard Sennett, The Fall of the Republic Man, uma das questões fundamentais do século XIX é a entrada no reino da subjetividade, não é? E a entrada no reino da subjetividade como problema, não é? Como um problema, ou seja, a noção de eu, quando se forma, ela institui-se como problema. Portanto, e os limites desse eu, a questão do desvario, do escorregar por fora de si, estão por trás de todas estas histórias e por trás desta fantasia de pensar, de achar que o observacional me permite compreender melhor o outro, não é? E, portanto, se eu conseguir ter as fotografias daquilo que eu vi, eu conheço melhor, não é? Que é também um mito, ou é uma ideia, uma ideologia, enfim. Não há nada que nos diga que isso é melhor, não é? Mas há essa fantasia de que, se visualizarmos aquilo que o outro viu, nós dominamos melhor o outro e conhecemos-o melhor. Pronto, e portanto era, no fundo, não sei, acho que também já estou a pensar, mas portanto, há imensas ligações nesta época em que nós vemos como esta obra literária vai, por um lado, é um bocado a extensão de toda aquela literatura que se faz mais ou menos na mesma época, relacionada com a questão também da fixação do que é que nós vemos com os olhos, não é? Portanto, o olho, como é que nós conseguimos fixar a última imagem, tirando o olho, tendo um laboratório e vendo, e utilizando isso como meio de conhecimento, por exemplo, descobrir o assassino, descobrir quem matou aquela pessoa poderá estar no olho, e depois neste livro cujo exemplo eu escolhi para aqui, também acaba por ser uma história policial, mas o âmbito é a partir de outra natureza e, portanto, o indivíduo
traz uma ambição científica que é localizar a função fotográfica da memória. Ele diz mesmo, a certa altura, que a função da memória, pelo menos, estou a citar, a função da memória, pelo menos na medida em que se relaciona com o que vemos, não no sentido figurativo, mas real, é uma função fotográfica. E, portanto, isto é quando ele está a contar retrospectivamente ao seu amigo como é que ele chegou lá, porque ele faz esta atividade em segredo, e só quando consegue é que lhe explica. E, portanto, nenhuma das explicações dos psicólogos me satisfazia até agora, e eu queria, a minha é que me satisfaz, ou seja, que através das lentes dos olhos, os olhos são lentes, como se fosse através de uma câmara, as impressões são transmitidas ao cérebro e armazenadas aí, em determinadas células, como se fossem placas fotográficas, que são posteriormente reveladas de acordo com a vontade e as forças vitais de cada um. E, portanto, há aqui estas ideias fundamentais. A fotografia aparece como uma metáfora cognitiva, como uma metáfora que permite pensar como é que se pode conhecer o cérebro, não é? Portanto, em termos de conceptuais, significa que ela aparece como uma ferramenta conceptual. Pronto, e finalmente esta novela insere-se, portanto, nessas ligações entre a ficção científica e a ciência, e também outras experiências no campo da cultura popular, não é? Nomeadamente a questão da comunicação telepática. Há várias experiências, inclusive científicas, não são científicas, mas que eram feitas por cientistas, de tentativa, por exemplo, em 1913, de um indivíduo na Roménia, outro em Paris, liga à máquina, está a dormir e ele do outro lado está a captar uma fotografia do que ele está a pensar, e portanto nós vemos uma imagem que supostamente está lá a cara de uma pessoa que podemos ver. Nós podíamos ir muito mais longe e ver como é que não relativamente ao romance em concreto, porque o romance tem um particular muito interessante, é que a memória, as células do cérebro que ele analisa são como fotografias e que lá vemos são mesmo coisas concretas. Portanto, tem um lado experimental. No que diz respeito a outras coisas que são prévias, nomeadamente essa coisa da fotografia do pensamento, há claramente uma ligação com as questões que também depois vão emergir na psicanálise, da psicose, da ideia de que o real é aquilo que nós vamos ler, é aquilo que está cá dentro, que é projetado por fora. Mas isso são outras questões. Fundamentalmente o que eu queria trazer aí era esta ideia de como é que uma tecnologia nova, que é a fotografia, aparece como uma ferramenta prática, mas também como uma ferramenta conceptual e cognitiva, em segundo lugar, como é que isto se articula precisamente com essas fantasias de transcendência dos limites do conhecimento, não do exterior, não do observável, mas daquilo que até aí era reservado, enfim, a Deus, como é.